Esse vídeo é extremamente importante, embora não seja de notícia, porque eu vou mostrar pra você os chiliques e as vergonhas que a mídia tradicional tá passando, às vezes até no Twitter, pra tentar enquadrar o Lula da forma que for, seja do jeito que for. Já expliquei pra vocês várias vezes aqui que o sonho da mídia corporativa era viver de amores com Bolsonaro. Afinal de contas, as pessoas que elegeram Bolsonaro, grandes investidores, grandes empresários brasileiros, são os mesmos donos, ou são dos mesmos grupos, que os donos desses jornais, como é o caso do Metrópolis, que eu vou mencionar aqui. Eu vou falar especificamente de um jornalista do Metrópolis que, do meu ponto de vista, quando começou a ficar famoso, deu pra se perceber, na verdade, o que ele era, e é muito fraco, viu? É a terceira, quarta vez que eu saio na porrada com ele no Twitter, e hoje, mais uma vez, ele passou uma vergonha, assim, interplanetária com a resposta que eu dei nele, quase todas essas vezes, por ficar tentando colocar o Lula como vilão em situações, assim, inimagináveis. É aquele negócio, não tem o que falar, vamos inventar, tá? Senão a gente fica até sem emprego, né? E eu tô falando de ninguém menos do que Samuel Punch. Talvez você não conheça, e até bom que não conheça mesmo, mas com toda certeza você já assistiu um videozinho que ele fez. E recentemente, ontem, quando o chanceler alemão falou com Lula, ele publicou um vídeo, foi um pequeno momento de suposto constrangimento lá, e a ideia deles era depreciar o Lula. Eu vou mostrar pra você essa situação, mas ela nem é a melhor. A maior resposta que eu dei nele foi em outro contexto, foi no contexto da guerra lá naqueles dois países onde eu não posso nem falar porque o YouTube estabeleceu censura de 100% sobre esse assunto. Você só tem um lugar onde, aqui mais próximo de nós, onde tá tendo uma guerra, e vocês sabem a posição da esquerda, a minha posição, a posição imperialista que tá prevalecendo no YouTube e a posição dos jornais corporativos brasileiros que são a mesma posição imperialista, né? Então eu vou mostrar pra você essa aqui na íntegra, explicar ela, e a segunda pode ser que você tenha que ver alguma coisinha no Twitter, mas antes, senta o dedo no like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Estamos chegando a 1 milhão de pessoas aqui nesta rede social youtubística. Muito bem. Ontem, o presidente Lula, em mais uma reunião bilateral que deveria ser o foco das publicações, estão fazendo de conta que não estão vendo a dimensão desse feito colossal. Pra pegar o quê? Pegar a picuinha. Você deve ter acompanhado aqui no nosso canal várias reuniões do Lula. E o Lula tem um jeito de fazer o trabalho dele quando vai falar em público. O Lula entra, ele fala bastante e aí depois ele responde perguntas. Quando ele recebeu o chanceler da Alemanha, ele quis perguntar se o chanceler ia fazer a mesma coisa. Só que aí eu não sei se a tradução chegou a tempo e houve aquele minuto onde você tá preparando a tradução e aí o chanceler ficou assim meio sem entender. O que é super normal nesses eventos, né? E ele fez essa postagem mostrando esse momento e dando ênfase a que seria uma comédia, caricatura. Ele chegou até a mencionar aqui, ó, Governo Brasileiro versão The Office. The Office é uma série muito famosa. Eu nunca assisti, mas sei que se passa, como fala no título, em um escritório. Então ele mostrou esse momento e deu abertura para a zombaria. É claro, ele não fez grandes falas, não fez grandes críticas no apontamento, mas é o conjunto da obra. Você tem que acompanhar todas as falas dele para você entender que a postura dele é extremamente crítica ao Lula. Talvez até porque ele se sinta naquela boa e velha obrigação da imprensa formal de atacar qualquer coisa no Lula para fazer parecer que há uma simetria. Afinal de contas, eu ataco o bolsonarismo, tenho que pegar alguma coisa errada com o Lula e fazer parecer que tô atacando também. Aí ele colocou essa cena aqui, ó. Vou mostrar para vocês que vocês mesmos vejam. Eu não sei se o chanceler quer só responder pergunta ou ter alguma coisa para falar, além de responder pergunta. Se ele tiver alguma coisa para falar, ele pode falar e depois a gente responde pergunta. E é isso. Enquanto a tradução estava providenciando a informação ali no fone de ouvido e provavelmente não chegou, alguma coisa aconteceu, por isso demorou um minutinho, o chanceler fez assim com a mão, dizendo, tipo, eu não tô entendendo, calma aí que já soluciona. Pra eles isso virou comédia. A gente responde pergunta. Com a palavra, o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz. Eu não vou falar. So, sehr geehrter Herr Präsident, lieber... Muito bem, muito bem. Esse eu não vou falar, o Lula provavelmente respondeu pra alguém que perguntou ali, mas o áudio não apareceu pra gente. Então, isso é um procedimento normal.
tá? É normal, mas eles fazem parecer que é uma questão atrapalhada, que ninguém sabe o que tá fazendo, que há desorganização no governo, quando na verdade não poderia estar tão distante da realidade assim. Para vocês terem ideia, essa reunião para a qual a gente foi convidado no próxima semana, ela tá marcada já há um tempão. Eu não podia falar para vocês, mas eles, lá no começo do governo eles já sabiam que ia ter uma reunião agora. Então, nessa direção de organização, eles têm muito. A gente pode divergir sobre quais são as prioridades. Mas o governo Lula é extremamente competente, não faz nada no improviso, como fazia o bolsonarismo. E aí, como eu disse a você, choveu de comentários idiotas, porque o principal comentário que pegou, que ficou sugerido, é o seguinte, que o Lula é um presidente fraco porque não fala inglês. E aí eu comecei a enquadrar nas pessoas o que seria essa síndrome de vira-lata, né? Eu coloquei aqui, ó, síndrome de vira-latas. Pergunta pro chanceler alemão se ele fala português. Talvez nem o inglês ele fale. E claro, ele deve falar só alemão língua nativa, talvez fale português, talvez não fale, mas meu objetivo era caracterizar o que estava ali presente, que é este erro que a gente comete, talvez até culturalmente, de falar: ah, brasileiro é tudo burro, ah, brasileiro é tudo ignorante, quando na verdade brasileiro não paga conta. Quando você vai verificar nos outros países é a mesma coisa. Estes defeitos ou qualidades são inerentes ao ser humano e não aos brasileiros, mas ensinaram pra gente, desde a época da escravidão, que o que seria talvez um defeito é porque a gente não presta, mas em outro lugar quem preste. E aí você vai verificar, são tão corruptos quanto nós, são tão ignorantes quanto nós, e eu quero ver qual é o norte-americano que sabe da geografia do Brasil ou de qualquer outro país que não seja o dele, mais do que o que a gente sabe sobre a geografia dos outros países do mundo inteiro. Quero ver um norte-americano que saiba da geografia do seu próprio país, tanto quanto a gente que estuda geografia, que não tem, eles são completamente ignorantes. Eles aprendem o espanhol para lidar com a imigração intensa lá, porque as domésticas e muitos outros serviços braçais vêm desse país, e aí são obrigados a aprender de vez em quando, mas mesmo assim não falam, não conta a gente. Nós falamos muito mais inglês do que eles são capazes de falar espanhol. E como eu disse, é síndrome de vira-lata, e não faltou vira-latizado pra ir lá: eu tô preocupado lá com o chanceler da Alemanha, eu lá sou alemão, ali é diplomacia, mano. Cada um deles fala a linguagem da nação deles. Mas eu não estou falando disso. Só estou falando que nossos últimos presidentes não falarem no mínimo inglês é um absurdo. E aí vem um monte de gente falar que inglês é a linguagem universal, porque o Lula deveria falar inglês. Tudo falácia e, de novo, reforço da síndrome de vira-lata. Se você pegar o comentário desse cara aqui mesmo, você vai ver aqui que ele fala ali, ó: ali é diplomacia, cada um deles fala a sua linguagem. Isso não é absurdo. Mas sabe o que é absurdo? O nosso presidente não falar outro idioma. Ou seja, nós temos a obrigação de saber um segundo idioma para nos comunicar com os outros. Já os outros países, não, os outros países fazem o que quiserem. Então nós somos ruins com base em quê? Todo bom e todo ruim é bom ou ruim com comparação em alguma coisa. O Lula não falar inglês o faz um presidente ruim com comparação a qual presidente? Quer saber se o Biden fala português ou se fala alemão? Duvido, tenho minhas dúvidas. Além de que esta não é uma característica que diferencia um bom presidente de um presidente ruim. Seria ótimo que, além de todas as qualidades, o Lula também falasse inglês. Mas eu acho exigir demais em um país que já tem graves deficiências, que ele ainda tem, além de ter um dos considerados melhores presidentes do mundo, ainda quer exigir que ele fale inglês. Por que não faz essas exigências para os outros presidentes? Explico. Síndrome de vira-latas. Mas não faltou também quem enquadrasse. Aqui eu mostrei só os comentários contra, né, o Lula, mas o pessoal caiu em peso, inclusive reforçando, depois que eu coloquei síndrome de vira-latas, reforçando que quanto mais eles se manifestavam tentando enquadrar o Lula nesse sentido, mais ficava claro que não tinha base. Mas peraí, o Lula não devia falar inglês com base em que presidente? O próprio presidente dos estados que fala inglês? É ridícula essa comparação, né? E o Fernando Henrique Cardoso falava 4 idiomas, ele era melhor presidente que o Lula? Não há esse critério, não há essa exigência, e digo mais, há um setor especializado para fazer isso, que é o setor de tradução. Por mais que o Lula falasse inglês, jamais ele teria a competência que tem um tradutor que está especializado em entender os sentimentos, as gírias, todos sobre a ocasião, de momento,
para poder fazer essa tradução da melhor forma possível. Isso é uma profissão e quando você fala isso, você tá até querendo abolir a profissão. É ridículo, é patético. Mas como eu te disse, vem num contexto de tentar depreciar o que o Lula faz forçadamente, seja porque não tem o que falar, seja porque é obrigatório fazer 2 pesos e 2 medidas. Eu cheguei a postar aqui um print que ele postou, aí voltando pro jornalista, que eu mostrei pra você o jornalista e as pessoas que seguem ele. Ele postou algo e apagou. Antes de apagar, eu li e falei, cara, eu não acredito que eu não tô entendendo. Eu vou ler o que ele postou. Compartilhou uma publicação do próprio Metrópolis, onde diz: eu sou um sem casa, um sem palácio, diz Lula ao reclamar de estar morando em hotel. Isso porque o Lula até hoje está num hotel gastando dinheiro porque o Palácio da Alvorada foi destruído pelo Bolsonaro. Aí ele compartilhou e acrescentou o seguinte comentário: imagina que horror se alguém chegasse e falasse algo do tipo: Bolsonaro errou em não conservar o Alvorada, mas quando um não quer, 2 não brigam. E se você não entendeu o que esse comentário quis dizer, eu também não. Eu não entendi nada. Tanto que ele apagou, mas não contava que eu ia tirar o print. Aí eu coloquei assim na minha postagem do print que ele fez. Eu tô começando a achar que o Sam Puncher estudou na mesma escola que o Carlos Bolsonaro de filosofia. Um amigo precisa dar uns toques nesse rapaz e explicar pra ele que tá ficando estranho. Porque eu não entendi porcaria nenhuma. Mas ele veio explicar, e aí eu entendi, mas só ficou pior. Ele disse: ué, usei a mesma frase que o presidente, no caso Lula, usou sobre a guerra para falar sobre a conservação do Alvorada. Mas calma que apaguei porque vou aproveitá-la no meu próximo tweet. E aí, pra você que não entendeu, eu vou explicar porque ele continua não fazendo sentido e fica pior e errado. Ele tá se referindo a outra birra da imprensa tradicional e do MBLismo, que tá assumindo esse centrão aí, de o Lula não ter cooperado com o investimento lá na guerra, quando, depois de muita pressão, a própria Alemanha tá mandando. E não fez porque a gente não se mete em guerra dos outros. Ponto. Começa por aí. Mas tem outras razões também, como, por exemplo, o fato de que a gente já discutiu várias vezes aquilo que eu não posso falar mais aqui no YouTube. Como isso começou? Como esse conflito se deflagrou? Poderia ter sido evitado? Para essas perguntas existem respostas complexas que dizem muito sobre outras formas de acabar com esse conflito lá, né? Mas não posso comentar aqui. Ele explicou que, na verdade, ele estava fazendo essa comparação. De novo, para você entender, a pérola digna do Carluxo. O caboclo quis dizer que o presidente lá daquele país vítima, o país que está sendo de fato atacado, é tão inocente quanto a simples mobília que está sendo chutada. Ele é totalmente inocente, como a mobília que está sendo chutada, acabada, estragada pelo Bolsonaro lá no Palácio do Planalto. Nada podia fazer ele para evitar ou para terminar mais cedo esse processo. Olha, eu acho esse tipo de comparação, que foi o que eu respondi para ele aqui, ó. É sério que você comparou interferir numa guerra com a obrigação de conservar o patrimônio brasileiro? Caraca, eu gostava mais da fala quando eu não entendia ela. Por quê? Além de altamente questionável do ponto de vista moral, se você comparar uma guerra onde tá morrendo gente com a mobília que foi quebrada, é algo que é totalmente ilógico, incorreto. Incorreto porque quer dizer que o caba lá, tá aqui o nome, né, é tão inocente quanto a mobília. A mobília é o quê? A mobília não pode fazer nada pra evitar a ira do Bolsonaro. A mobília é a mobília. O Bolsonaro quebrou porque ele quis quebrar. Ela não podia pedir desculpa, ela não podia tirar mísseis do seu território, ela não podia fazer nada, ela não podia aceitar termos de negociação temporariamente só pra acabar com o conflito. Ela só podia apanhar. Era o que a mobília podia fazer. Chamando de burro por fazer uma comparação dessa, ou você tá dizendo que o tal presidente lá é um poste. É um poste completamente inútil. Não pode fazer nada. Ele e uma mobília no lugar dele é a mesma coisa. Ele não podia evitar, ele não podia pensar, ele não podia fazer nada, ele não podia aceitar tratado, ele não podia marcar reunião, ele não podia fazer nada. Só receber a porrada. É triste. E eu não vou me estender nessa resposta aqui, mas tem muito mais lá no Twitter. Você sabe por quê? Porque eu não posso aqui, vou falar com você de pertinho aqui. Eu não posso no YouTube me manifestar sobre qualquer comentário que leve a reflexão sobre a origem ou causa desse conflito. O YouTube já proibiu por determinação, não posso fazer esse tipo de questionamento. Mas eu fiz na rede social que permite que eu faça. E aí onde tá a diferença, é aí onde ele foi humilhado. Tão humilhado que ele parou de responder. Então tá lá, se você quiser conferir,
Vou deixar o link do nosso Twitter. Vai lá na postagem, deixa um comentáriozinho bacana pra ele, seja educado, não ameaça ninguém. Mas leia e manifeste a sua opinião. Inclusive, se você discorda de mim, vai lá e comenta. Seria muito interessante isso. Agora eu vou falar pra você. É triste ver que nós vamos ter passado 4 anos aguentando esse tipo de ataque contra o governo Lula. É muito ridículo. Chega a ser um negócio assim de quinta série, né? O bolsonarismo continua tornando até mesmo a imprensa pior do que o que ela já era, né? Então, vai lá, confira. Eu sei que esse segundo vídeo ficou sem complementar, a segunda parte, mas eu avisei, eu não posso falar sobre esse assunto aqui. É eu falar e eu sofrer outra punição por descumprimento de diretriz, eu posso sofrer 3. Pra perder o canal 1, eu já sofri, né, injustamente. Agora, se sofrer outra, só fica mais um e a gente acaba com o canal. Confere lá. Eu não posso levantar qualquer dúvida sobre esse conflito aqui no YouTube. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. A gente volta na cobertura dos eventos. Até mais, fui!